Daí, pessoal, mais uma resolução. A tabela do Campeonato Mundial de Futebol de 2014, divulgada em outubro de 2011, definiu as quantidades de jogos que serão realizados em cada uma das 12 cidades sedes, informadas parcialmente a seguir. Então, na cidade de Belo Horizonte, aí não tem ali o número de jogos, né? Está desconhecido. Brasília 7, Cuiabá 4 jogos, Curitiba 4, Fortaleza 6, Manaus 4 jogos, Natal 4, Porto Alegre 5, Recife 5, Rio de Janeiro 7, Salvador 6 jogos e São Paulo também também é um número desconhecido, assim como Belo Horizonte. Na primeira fase houve 8 grupos com 4 seleções em cada, sendo que cada seleção enfrentou uma única vez todos os demais integrantes do seu grupo. Na fase de oitavas de final, cada uma das 16 equipes classificadas jogou uma única vez, o mesmo ocorrendo nas quartas de final, com as 8 equipes classificadas. Depois disso, restaram ainda 4 jogos: semifinais, disputa de terceiro lugar e final. Para definir o campeão mundial, sabendo-se que São Paulo e Belo Horizonte abrigaram o mesmo número de jogos, conclui-se que houve em cada uma dessas duas cidades um total de... Bom, eu quero descobrir então o número de jogos que vão ocorrer na cidade de Belo Horizonte e São Paulo. Mas são iguais. Então qual é o caminho? Bom, eu tenho que calcular o total de jogos necessários aí, né, nesse campeonato todo, total. E desse total eu vou diminuir os conhecidos, que são esses aqui, né? 7 mais 4, mais 4, mais 6, mais 4. Eu vou diminuir isso para completar com Belo Horizonte e São Paulo as partidas que vão faltar. Ok? Então, essa é a ideia. Bom, então diz assim, na primeira fase houve 8 grupos com 4 seleções. Então, deixa eu colocar aqui, ó. São 8 grupos com 4 seleções. Isso aqui é a primeira fase. Em cada um, sendo que cada seleção enfrentou uma única vez todos os demais integrantes. Nota então que eu tenho 8 grupos com 4 seleções. 1, 2, 3, 4 em cada grupo. Aqui outro grupo, mais 4. Aqui outro grupo, mais 4 e assim por diante. E cada uma seleção das 4 jogou com as outras demais. Essa aqui também joga com essa e com essa. E essa aqui joga com essa. Então eu posso pensar um cálculo assim, ó. Tem duas maneiras de raciocinar. Eu vou pensar assim, ó. A, B, C e D, tá? 4 seleções. Eu posso ter A jogando com a B, A jogando com a C e a A jogando com a D. Então a A já jogou com todos. Aí agora eu vou jogar o B. Bom, o B já jogou com A. Como está dizendo que eles se enfrentam uma única vez nessa fase de grupos, então o que acontece? O B já jogou com A, o B vai jogar com o C e B vai jogar com o D. E aí está faltando o C. Bom, mas o C já jogou com A e o C já jogou com B. Então está faltando C e D. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. Eu tenho 6 partidas por grupo. Como são 8 grupos, vezes 8, 48 partidas. Então isso na fase de grupos, 48 partidas. Outra maneira de calcular esses 6 aqui, ó, é fazendo combinação de 4 seleções escolhidas 2 a 2. Por quê? Porque eu tenho 4 times disponíveis e as partidas que serão realizadas serão sempre entre 2 quaisquer deles, não importando a ordem. Então ficaria ali 4 fatorial, que é o maior, é o n, 2 fatorial o menor, e a diferença entre eles, 4 menos 2, 2 também. Abro o 4 até o 2, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, cancela, 4 vezes 3, 12,
divide por 2 fatorial, que é 2, está me resultando o mesmo 6 que eu obtive aqui, ó, o número de partidas por grupo. Como são 8 grupos, de novo, né? 6 vezes 8, 48. Bom, então eu consegui duas formas aí de calcular o número de partidas da primeira fase. Então vou colocar aqui, ó, primeira fase, que é a fase de grupos. Eu tive 48 partidas, ou seja, eu tive 6 partidas em cada um dos 8 grupos. Depois tem a fase das oitavas de final. Bom, nas oitavas de final, cada uma das 16 equipes, então está dizendo que são 16 equipes classificadas, jogou uma única vez. Ora, se eu tenho 16 times e eles vão jogar uma única vez, eu tenho quantas partidas? Eu tenho a metade, eu tenho 8, né? Porque eles vão jogar 2 a 2, só joga uma vez. Então não é como aqui, aqui o A jogou com B, o A jogou com C, o A jogou com... Aqui nessa fase de oitavas não, cada equipe joga somente uma vez. E depois na fase de quartas de final, também se repete esse processo. Na fase de quartas de final, as 8 equipes também jogam uma única vez. Então se eu tenho 8 equipes e cada uma vai jogar só uma vez, eu terei lá 4 partidas. Depois disso restaram ainda 4 jogos semifinais, 4 jogos semifinais, disputa de terceiro lugar e final. Então ainda tenho aqui, vou botar assim, ó, jogos finais, tá? Ou fase final, como queiram, né? Fica melhor fase final. Então na fase final eu tenho mais 4 jogos, que ele diz, né, que são as semifinais, então dá para dizer que são 2 semifinais e mais disputa do terceiro e mais disputa do primeiro. Então somando isso eu tenho 48, 56, 60, 64 jogos. Isso é o total de jogos. Agora eu vou calcular aqui quantas partidas já estão organizadas por cidade. Quantas eu tenho aqui na tabela? 7 mais 4, 11, com 4, 15, 21, 25, 29, 34, 39, 46, 52. Então aqui deu um total de 52 partidas. Então eu tenho que fazer 64 menos 52 para calcular quantas partidas ainda não foram dispostas na tabela. 64 menos 52, 4, 2 dá 12. Então eu tenho 12 partidas que faltam para distribuir entre Belo Horizonte e São Paulo, que está dizendo que tem a mesma quantidade. Então se é 12, eu tenho 6 em Belo Horizonte e 6 em São Paulo. 6 em Belo Horizonte, 6 em São Paulo. Então em cada uma dessas duas cidades, um total de 6 jogos letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.